Novo Skoda Superb. Explore uma nova forma de liderança. Skoda. Informação privilegiada. Às quintas-feiras, aqui no Now, com Fernando Medina. São as contas certas. Muito boa noite, Fernando Medina. Olá, nós estivemos juntos na semana passada e depois de uma ausência prolongada, aqui estamos novamente. O dia é mesmo a calhar, estamos em vésperas da reunião entre o líder do Governo e o líder do seu partido a propósito do Orçamento do Estado. É preciso lembrar que o último orçamento que ainda está em vigor é da sua autoria, em parte, obviamente em conjunto com os outros ministros. Já lá iremos ao que pode vir neste. Antes gostava de falar um pouco consigo sobre o ambiente que se instalou em redor destas negociações nos últimos dias. É normal partir para uma reunião destas, com esta importância, neste clima? Olá, boa noite Pedro, boa noite a todos os telespectadores. É um gosto regressar depois deste longo período ao contacto semanal com todos em casa e tentar traduzir um pouco o que é a vida política e económica do nosso país. Indo direto à resposta, não é normal. O clima de animosidade, de antagonismo que se foi criando ao longo destes últimos meses, diria longuíssimos meses, quase desde abril, em torno do Orçamento de Estado, não é normal e ainda para mais porque ele foi despido daquilo que é o fundamental para a vida dos portugueses, que é, nós não estivemos a discutir durante estes meses qual é o melhor orçamento para o país. Quais são as melhores propostas para o país? Quais são as melhores propostas para cada desafio que tivemos a enfrentar? Nós não tivemos a discutir nada disso. Nós tivemos a discutir uma sucessão de casos, sobre as consequências, quem viabiliza, quem não viabiliza, vamos para eleições, não vamos para eleições, discutiu-se tudo. Bom, sabemos algumas coisas que farão parte do orçamento e sabemos aquilo que o Partido Socialista não quer. Mas eu creio que isso vai começar agora. Não é? Falava sobre estes últimos meses, acho que de facto é um clima anómalo. Já aqui tinha chamado a atenção no debate de Estado da Nação para a grande agressividade que estava a haver no debate político, nomeadamente por parte do Governo. Não parecia nada um clima de vésperas de negociação do Orçamento de Estado. Vamos ver agora se a partir da reunião de amanhã, se no fundo o debate é colocado nos carris. De que a responsabilidade deste ambiente hostil que se gerou é do Governo, é do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro contribuiu certamente e tive a oportunidade de o dizer aqui, o que é uma posição algo estranha, porque o Primeiro-Ministro tenta salvaguardar a posição de um governo muito minoritário na Assembleia da República. Isto é, um governo, o Primeiro-Ministro aceitou entrar em funções sem ter uma base maioritária de apoio no Parlamento. Ora, quem aceita entrar em funções entra com uma primeira grande responsabilidade, que é tentar construir os apoios que lhe permitam ter a maioria nos momentos fundamentais, nomeadamente quando se trata de um orçamento de Estado. Ora, todos os primeiros ministros que já estiveram nesta posição, e já foram vários, procuraram as vias desse entendimento, não procuraram as vias da agressividade, da autossuficiência, e aqui a responsabilidade está fundamentalmente nas mãos do Governo, porque ele é que aceitou esta tarefa, aceitar governar com uma minoria muito, nem sequer ela é muito grande, muito não se minoritária, pode dizer, passando muito minoritária, a redundância. Não é aquele tempo que, como tivemos com o engenheiro Guterres, tinha quase que tinha a maioria, quer dizer, faltou-lhe um deputado, faltava do queijo limiano, aqui não, sim. Aqui faltam muitos deputados para a maioria, e por isso eu acho que este processo não correu bem, não começou bem, não correu bem. Agora, a reunião da manhã dá-nos uma expectativa de que possamos pôr o debate onde ele interessa. Recentrar o debate. Já sabemos que é uma questão muito simples, que é qual é o orçamento que o país precisa e se é possível chegar no entendimento para isso. Antes de chegarmos aí, o que sabemos é que o PS não quer nem o IRS jovem, nem a descida da taxa do IRC, mas a minha pergunta é se não quer de todo ou se é possível negociar estas duas medidas que são marca do atual Governo e que o Governo quer ter legitimamente neste orçamento. Bom, eu neste momento transmitirei a minha opinião e aquilo que é o do meu conhecimento sobre este processo. Não estou aqui em representação da direção do partido.
O Partido Socialista tem sido claro na rejeição e na sua posição contra sobre a proposta inicial do Governo relativamente ao IRS jovem. Porquê? Porque eu não sei se nós podemos começar a ver mais em detalhe. A proposta do Governo relativamente ao IRS jovem é uma proposta que é duplamente injusta, porque ela é injusta entre os jovens, entre aqueles que têm baixos rendimentos, que pouco beneficiarão desta proposta, e aqueles que têm muito altos rendimentos, que terão grandes benefícios com esta proposta, mas depois também é muito injusta do ponto de vista etário e geracional. Vamos ver um dos exemplos que o Fernando trouxe para hoje, que é precisamente o de um jovem que ganhe 1.100 euros de salário. E, portanto, temos aqui, no fundo, as três alternativas. Os três sistemas em cima da mesa, o do regime geral, o atual IRS jovem, porque ele já existe, exatamente, e a proposta do Governo. E aí estão as diferenças. Em primeiro lugar, esta medida tem um custo orçamental muito grande, em conjunto com o IMT, custa cerca de 1.000 milhões de euros, e os casos que aqui trouxe são dois, para vermos. O primeiro é de um salário de 1.100 euros, que é, no fundo, o salário médio de um jovem com 30 anos. Falamos de salário bruto. Se se tratar de um cidadão ou de um jovem com 37, 38 anos, está inserido no chamado regime geral. No regime geral, paga uma taxa de IRS cerca de 9,2%, por isso paga quase cerca de 100 euros, pouco mais de 100 euros por mês em IRS. Com as regras atuais, no regime do IRS jovem, em que os jovens podem ter uma redução do IRS nos primeiros 5 anos da sua vida profissional, uma redução que vai dos 100%, isto é, não pagam IRS no primeiro ano da sua vida profissional, ou uma redução de 25% no quinto ano, os jovens têm um benefício que é, no fundo, o pagamento de 0 euros de IRS no seu primeiro ano e cerca de 61 euros no quinto ano. Mesmo no atual regime, e de acordo com aquilo que diz, não deixa de ser um regime injusto, não é? Porque ao fim do quinto ano, mesmo a taxa de 5,5 é muito diferente com a taxa que a pessoa que depois tem mais um ano apenas paga do IRS. Mas aí a questão é um regime que beneficia os jovens e foi criado precisamente com esse objetivo, mas é um regime que é gradativo, no sentido, no primeiro ano de atividade não há tributação de IRS, depois ela vai crescendo, no quinto ano ela é de 5,5%, no sexto é de 9,2%. A proposta do Governo neste escalão dos 1.100 euros não é uma proposta muito diferente, apresenta uma taxação de 21 euros por mês, também já li que o Governo entende que se a proposta for mais benéfica de ser 0 euros também a poderá aceitar. A questão principal não está neste nível de rendimento. Então vamos passar a outro exemplo, que é outro nível de rendimento. Bastante maior, 5.000 euros por mês e líquidos. O regime geral é este, taxa é de praticamente 30%, 29,1%. Isto é o que paga um português. 1.456 euros por mês, isto no regime geral. Se este contribuinte aderir ao atual IRS jovem, de facto pagam bastante menos e a taxa é progressiva, como estávamos a ver há pouco, varia entre os 19,5% e os 26,7%. E depois ali a taxa que o atual Governo quer impor de 9,4%, em que o desconto é de 468,5 euros por mês. Pronto, aqui é que se coloca, no fundo, o centro da questão. É que a proposta, por um lado, como vimos relativamente a um jovem que ganhe 1.000 euros para um jovem que ganhe 5.000, o benefício para um jovem que ganhe 1.000 euros é basicamente irrelevante face ao que existe hoje. Não existe, aliás, a proposta é mais negativa face àquilo que existe hoje, mas assumamos que é igual ao que existe hoje, por isso não terá benefício nem prejuízo. Pelo contrário, face ao que existe hoje, um jovem que ganhe 5.000 euros beneficiará, pagará menos 1.000 euros de imposto face àquilo que paga um cidadão hoje, e pagará, no fundo, anualmente, menos 14.000 euros de imposto. Face
no fundo, a alguém que tenha 36, 37, 38 anos e num benefício que não se compreende nesta escala face a jovens que têm salários mais baixos. Para si, de uma forma geral, para o Partido Socialista, a medida é mais injusta do que a atual. No fundo, a proposta do Governo o que é que faz? Distribui 1.000 milhões de euros pelos escalões mais altos de rendimentos até aos 35 anos, criando esta dupla injustiça. Beneficia dentro dos jovens quem mais recebe e beneficia muito até aos 35 anos, penalizando muito a partir dos 36. Ora, não há nada que justifique que haja uma diferença na estrutura de custos entre quem tem 35 anos ou quem tem 36, 37 ou 38. A minha questão é saber se a atual liderança do Partido Socialista, até porque este regime já existe, aprovado precisamente por um governo do PS, e eu sei que a sua opinião é a sua opinião, se o IRS jovem é negociável por Pedro Nuno Santos ou se, pura e simplesmente, o PS não quer a medida. Não, o IRS jovem é uma medida do Partido Socialista e está em vigor. Aliás, foi aprovada 2 vezes pelo Partido Socialista. O que está em causa não é o nome da medida, não é a existência de um mecanismo que, de certa forma, apoie financeiramente os jovens no início da sua vida profissional. O que está em causa é esta medida concreta, da forma como ela está desenhada e apresentada pelo PSD, que corresponde, no fundo, a uma taxa, uma flat rate de 15% sobre todos os rendimentos. Aliás, estou na convicção de que esta proposta que o Governo apresenta é uma proposta ferida de inconstitucionalidade, porque na prática cria 2 regimes separados de IRS. A divergência está no conteúdo da proposta, não está no nome. O nome da medida existe. Estava a falar do imagino que conteúdo. melhorias sobre a proposta atual, até que sejam alguns avanços sobre a proposta atual, são coisas muito diferentes do que votar, do que ter à frente uma proposta como a que o Governo apresentou nos termos que acabei por apresentar aqui mesmo. E por isso este é um dos temas principais que o Secretário-Geral do Partido Socialista sinalizou como na rentrée em Tomar como um dos pontos principais para o Partido Socialista e vamos ver, o Governo tem manifestado palavras de abertura, vamos ver na sexta-feira e nos dias seguintes qual é a resposta efetiva do Governo. Outro tema contestado pelo PS, linha vermelha, como foi chamado pelo próprio Secretário-Geral, é a descida no IRC. Vamos olhar também para os números que trouxe Fernando Medina. O que é que vai acontecer de acordo com a proposta do Governo? Bom, a proposta do Governo é uma proposta que prevê uma descida do IRC em cerca de 6 pontos percentuais, isto é, 2 pontos ao ano, nos próximos 3 anos, atingindo um valor de 15% ao invés dos 21% atuais. E falamos isto como tributação geral, não especificamente para pequenas e médias empresas. Ora, esta é uma medida também que tem um grande custo financeiro e a crítica que tem sido feita é a crítica de dizer que esta é uma descida generalizada para todas as empresas, independentemente, aliás, daquilo que seja a sua política, aquilo que sejam os comportamentos que vão adotando. O Partido Socialista tem colocado em cima da mesa que seria muito mais eficaz prosseguir uma linha que é a de aumentar os benefícios fiscais, não só para quem tem mais, por exemplo, valoriza mais os rendimentos, aumentar os benefícios fiscais, por exemplo, para aqueles que deixam os resultados dentro das empresas e melhoram a capitalização das empresas, aqueles que capitalizam as empresas com recursos próprios que venham do exterior por parte dos seus acionistas em vez do recurso ao crédito à banca, benefícios fiscais para aqueles que queiram consolidar empresas, ganhar escala, juntar PMEs para criar empresas de maior dimensão. E esses benefícios fiscais, em alguns casos, poderiam reduzir a taxa do IRC em quanto? Reduzem muito estes benefícios. Esta, aliás, é a grande diferença no nosso país quando nós analisamos o que são taxas nominais. Conseguimos fazer contas? Dar um exemplo? Nós, quando analisamos a diferença... Quanto podia ser essa redução? Nós, quando analisamos a diferença de... As taxas nominais de IRC no nosso país são taxas elevadas. São elevadas porque, sobre uma taxa geral, existem depois derramas que fazem aumentar a taxa nominal do IRC. Mas quando
analisamos o que é a taxa efetiva de IRC, a nossa taxa efetiva de IRC está muito próxima, está em linha com aquilo que são as taxas efetivas pagas a nível europeu. Taxa efetiva agora, é de quanto, o nosso modelo... Porque há muitos contribuintes que não estão familiarizados sequer com o IRC, pagam o IRS, como é óbvio. Naturalmente. Primeiro, no IRC há uma diferença muito grande entre um conjunto muito importante de empresas que, pura e simplesmente, não paga IRC. Isto é, o número de empresas que paga IRC, a percentagem de empresas, anda em cerca de 50%. Isto é, 50% já não pagam à cabeça e, por isso, quando reduzimos a taxa geral de IRC, não a estamos a beneficiar, porque já não estão abrangidas pela tributação. Não têm resultados financeiros. Não têm resultados para o fazer. Em segundo lugar, o que nós temos é uma tributação média em torno de IRC, que anda em cerca na casa entre os 15% a 20% de tributação efetiva. Eu não gosto de dizer exatamente, o número médio tem pouco significado, porque depende muito dos setores, depende muito da dimensão das empresas, depende muito, aliás, dos resultados que as empresas conseguem em determinado momento, mas no fundo aqui estão em causa dois modelos sobre a descida do IRC. Por um lado, o PSD e a AD, que têm assim uma ideia que há aqui, que esta medida é aqui uma bala de prata mágica, que nós diminuímos o IRC e há logo uma competitividade muito maior do lado dos custos. Não sabemos, se não tentarmos. Não há nenhuma evidência de que isso seja assim. Mas, por exemplo, a atratividade do investimento internacional, imagino que esse seja também um dos objetivos do Governo, ao tentar reduzir o IRC. Não é um facto? Não tem sido. No nosso país não tem sido a carga fiscal ou a tributação nominal, não tem sido um obstáculo à atração de investimento estrangeiro, que aliás tem batido sucessivos recordes relativamente ao nosso país. Mas não há, no fundo, evidência nesse sentido. Eu não estou a classificar as propostas, estou a dizer, há aqui uma linha de que considera de que isto é uma medida essencial do ponto de vista da competitividade do país, das empresas, e há o Partido Socialista que entende que não, que o melhor que fazemos é darmos sinais claros às empresas de que, se aumentarem os seus salários, por exemplo, então pode haver mais benefícios fiscais para a diminuição em sede de IRC, benefícios fiscais em sede de IRC, se capitalizarem mais as suas empresas com recursos dos acionistas, em vez de crédito alheio, de capital alheio, apoie-se também os acionistas e as empresas que fazem desta forma, e por isso é uma filosofia, o mesmo relativamente à inovação, desenvolvimento, investimento em ciência e tecnologia, e por isso é uma filosofia diferente de gerir o IRC, uma abordagem de diminuição geral, uma abordagem de diminuição seletiva em função de determinados comportamentos. São duas visões distintas relativamente à tributação das empresas. Qual é a importância? Eu tenho uma crítica antes, antes destas medidas que o Governo apresenta, que é a sua dimensão. Seria, por exemplo, muito mais prudente em sede de IRS jovem avaliar se o IRS jovem que está em vigor está a ser verdadeiramente efetivo no seu objetivo de manutenção de quadros em Portugal e da atração de quadros, do que lançarmos-nos num salto do escuro de 1.000 milhões de euros. 1.000 milhões de euros, que são... Vão fazer um inquérito quase de opinião também para perceber exatamente o que é que os jovens que já são beneficiados por este sistema pensam. Aprovei esta medida, mas não tem ainda o tempo suficiente de duração para que nós possamos fazer uma aventura tão arriscada de dizer vamos gastar aqui num outro modelo 1.000 milhões de euros. Idem para o IRC. É demasiado dinheiro dos contribuintes, são demasiados recursos que, na minha opinião, como se somam a muita outra despesa que o Governo está a fazer noutras áreas, que têm que ser avaliados com extremo cuidado antes destas despesas serem realizadas. Nós já vamos voltar a falar do IRC e também do IRS jovem e ainda dos aumentos propostos esta semana em sede de concertação social para os salários mínimos e também médios. Mas para já vamos fazer uma curta pausa nesta informação privilegiada. Às quintas-feiras já se sabe que está com Fernando Medina nas contas certas. É o tempo de um anúncio apenas. Voltamos daqui a pouco mais de 30 segundos. Regresso com a informação privilegiada. Fernando, antes de irmos à questão da concertação social, e até porque foi Ministro das Finanças de um governo de maioria absoluta e não teve de pensar nesta questão das negociações, mas...
que não eram simples. Sim, mas estes dias muito se falou nas várias tentativas que houve de reuniões entre o Governo e o Partido Socialista, também de reuniões secretas ou discretas, não sei como lhes quer chamar, entre Luís Montenegro e o líder do Chega e da Iniciativa Liberal. Como é que devem ser feitas estas reuniões no seu entender? Daquilo que também conhece do funcionamento do Governo, apesar de, no seu, repito, haver uma maioria absoluta e, portanto, não houve necessidade de reuniões, mas como é que elas devem funcionar? Pedro, a questão é que tudo deriva de qual é o enquadramento e o tipo de apoio que um governo minoritário tem no Parlamento. Se virmos a história do que aconteceu, por exemplo, recentemente com os governos iniciais de António Costa, havia um acordo parlamentar que fez com que, naturalmente, as negociações sobre o orçamento fossem feitas em primeiro lugar com esses parceiros, numa base discreta e depois, de certa forma, trazidas ao Parlamento e aprofundadas durante o debate do Parlamento. Mas, no fundo, o fundamental... Bem, sabemos que essas reuniões não eram propriamente fáceis para nenhum dos lados. Nunca são fáceis. Vamos lá ver, estas matérias orçamentais nunca são fáceis. Nós estamos a debater a atribuição de recursos que são escassos, não é? Perante vários tipos de necessidades. Onde é que se investe os recursos que o país tem em determinado momento? É na valorização de determinadas carreiras? É aumentar o investimento público? É diminuir os impostos sobre as empresas? É diminuir os impostos sobre determinado tipo de segmento da população, neste caso os jovens? Sim. De que forma, em que dimensão? 100 milhões de euros, 500, 1000? Bom, tudo isto é um debate muito complexo que envolve o interior do governo, os parceiros externos, os outros partidos. Tudo isto vai envolvendo a opinião pública e a opinião publicada. Que no seu conjunto custam 2 mil milhões de euros. 2 mil milhões de euros só estas. Agora, mas só respondendo à pergunta ao Pedro Padilha muito direto, a questão central que se coloca que este governo é que este governo fez somar, por assim dizer, e o Presidente da República deixou que este governo se fizesse somar da governação sem nenhuma noção do que era o quadro parlamentar que o ia apoiar. Sem noção nenhuma. Isto é, Luís Montenegro disse: eu aceito ser indigitado, forma um governo, o Presidente da República aceita e perguntou-se: mas agora faz maioria com quem? Quem são os seus parceiros privilegiados? Vai negociar os instrumentos de governabilidade com quem? Como nada disto foi respondido e o governo aceitou colocar somar, chegamos a este ponto e estamos neste ponto de grande tensão no país, em que o governo oscila, como aqui bem foi referido, entre dizer à segunda, quarta e sexta que o parceiro privilegiado é o PS, mas é capaz na semana passada ter tratado o Partido Socialista com os ataques mais acesos e mais intensos, mas depois hoje vermos que continua com reuniões com o Chega e o Chega com posições difusas sobre vai ou não vai, faz ou não faz. O Chega, que aliás está numa posição muito incómoda nos dias de hoje, é que o Chega está hoje numa posição um pouco de um partido inútil dentro do sistema. Isto é um partido que está à procura da sua utilidade dentro do sistema e vamos ver se não a vai encontrar também no Orçamento de Estado. Não sabemos se o Partido Socialista, se o próprio Chega vão viabilizar este Orçamento do Estado. Esta é uma história que vai repetir-se no próximo ano, da mesma forma. Pois depende do desfecho deste ano, não é? Porque... Não, vamos supor, dizia eu, que este orçamento vai ser viabilizado. E, portanto, não haverá necessidade de uma crise política e de eleições antecipadas. Sim, todos os anos vai colocar esta questão. Todos os anos irá colocar essa questão, dependendo, obviamente, sempre da correlação de forças que existir em cada momento. O que acontece neste momento é que os dois grandes partidos, por um lado, Luís Montenegro fez e muito bem dizer não é não na relação com o Chega e por isso eliminou ali um parceiro, eliminou até ver um parceiro que lhe daria uma maioria no Parlamento, mas não houve capacidade de se fazer uma ponte e dizer como é que isto se resolve fora do enquadramento do Chega. E como as eleições foram há muito pouco tempo, e como as eleições europeias não desfizeram o que foram os empates, as grandes proximidades que houve entre os dois partidos nas legislativas e nas europeias, está tudo um pouco ainda a tentar encaixar-se nesta nova dinâmica. Daqui a um ano, o que provavelmente acontecerá, se este for viabilizado, é que vai depender muito de qual é a posição do Governo nas sondagens, é que vai depender muito qual é a força relativa que um Governo terá
para continuar. Mas é isso das é só regras. daqui a um ano, para já É das ainda teremos regras. de falar sobre este orçamento que O governo ainda, minoritário que ainda não existe uma garantia de que seja minoritário viabilizado. aguenta-se quando está à frente nas sondagens. O Fernando já disse que foi o Presidente da República que, em parte, permitiu também que este cenário parlamentar, que esta composição parlamentar avançasse. Já agora, como é que tem olhado para o papel de Marcelo Rebelo de Sousa em todo este processo? Porque tem falado e bastante sobre a viabilização e a necessidade de termos um orçamento. Bem, eu creio que Marcelo Rebelo de Sousa está a tentar evitar o que seria evitar o que seria um elemento profundamente negativo no fecho do seu mandato, que é ter que proceder à terceira dissolução da Assembleia da República no espaço de muito pouco tempo, e por isso foi a dissolução de 21, a dissolução de 22 e agora teríamos esta dissolução neste momento, e por isso eu creio que Marcelo Rebelo de Sousa está a tentar não ter mais um elemento que, no fundo, deixem a sua marca como o Presidente da República que mais dissolveu. Mas quando ele apela à responsabilidade e à necessidade de aprovação do orçamento, acha que ele fala mais para o Partido Socialista ou para todos, de uma forma geral? Eu acho que ele, neste momento, tem dado sinais de falar mais para o Partido Socialista, o que creio que não tem feito bem, isto é, não tem ajudado do ponto de vista da dinâmica, daquilo que conheço do Partido Socialista, e esse tipo de pressão normalmente não ajuda relativamente ao que é a formação da decisão interna. Agora, veremos, como digo, eu acho que as relações, acho que aquilo que se passou não foi bom, não foi no bom sentido, não foi no sentido de haver partidos que já tivessem, acho que houve muita hesitação e continua a haver uma vontade do Governo e uma tentação do Governo a ir para eleições antecipadas, quer dizer, nós temos visto o Governo uma governação que não é uma governação no sentido de governar efetivamente o país, é simplesmente distribuir dinheiro por vários grupos sociais e eleitorais que o possam apoiar que possam reforçar a sua votação, ou tendo em vista reforçar a sua votação numas próximas eleições. Estou convicto que a solução do duodécimos é uma muito má solução para o país. Porque nós teríamos não só... Portanto, Luís Montenegro, quando diz que não quer governar com duodécimos, faz bem. Eu acho que a solução do duodécimos é muito má, porque a solução do duodécimos, como aqui bem foi salientado, o Pedro bem salientou aqui, ela vigora não durante um ano, ela vai ter que vigorar quase 2. Ora, este Orçamento de Estado aguenta ser gerido em duodécimos em 2025, isto é, tem as margens para poder ser gerido em 25 em duodécimos, mas já não as tem em 26. Ora, com o calendário E um das retificativo eleições... que o PS apoiaria, sim, nomeadamente para aumentar os salários da administração pública, não resolveria a questão? Vamos lá ver. Eu vejo com dificuldade um quadro político que nós possamos confiar e estabilizar o país assente em reprovarmos orçamentos efetivos e depois irmos aprovando retificativo. Foi Pedro Nuno Santos que sugeriu esse retificativo. Sim, mas é que é preciso ver que até 2026 nós estamos a falar de vários retificativos que podiam ser precisos, porque o novo Presidente da República tomará posse em março de 2026. Não sabemos se tem como primeiro desejo dissolver o Parlamento. Se dissolver o Parlamento, serão uns meses pela frente, por isso contemos que o ano de 2026 será quase todo feito em duodécimos. Ora, é muito difícil uma boa gestão do país com o ano de 26 em duodécimos. Vamos mostrar os outros números que trouxe. Vamos começar pela concertação social, onde ontem houve novidades sobre o salário mínimo, uma subida maior do que a que estava prevista anteriormente. É o Governo já a pensar na descida do IRC e que esse corte pode levar os patrões a subir salários mais facilmente? Bom, eu trouxe eu acho que a proposta do acordo para a concertação social é bastante interessante por vários aspectos. Bom, o primeiro lugar é este, relativamente ao salário mínimo nacional. Já iremos a este outro, mas para já vamos ver o do salário mínimo. E esta é a evolução do salário mínimo nacional que estamos a ver, creio eu, que estamos precisamente a ver. É interessante porque o Governo não só mantém o acordo celebrado pelo Governo anterior, como, no fundo, amplia mais um ano relativamente a 2028 e no próximo ano de 2025 vai até aos 870 euros. O alerta que eu gostava aqui de deixar é que, à medida que os anos passam, aquela variação de aumentos do salário mínimo começam a ter cada vez menos significado.
Isto é, 5,2% de aumento de salário mínimo, ou mesmo os 6% de salário mínimo que está identificado de aumento no próximo ano, 6,1%, são aumentos que estão hoje abaixo daquilo que estão a ser os aumentos das remunerações que estão a ser pagas no mercado de trabalho. Isto é, as remunerações normais no mercado de trabalho já estão acima destes valores. E por isso eu penso que no caso destes aumentos está também uma promessa da campanha eleitoral que o governo de Luís Montenegro quer cumprir, que era precisamente de estabelecer um salário mínimo acima dos 1.000 euros até 2028. Sim, é verdade. Eu chamava a atenção. Eu acho isso positivo e alerto, aliás, que isto contrasta completamente com o discurso que era feito pelo PSD e pelo atual Ministro das Finanças, que achava que aumentar o salário mínimo prejudicava a competitividade. Considera que há aqui uma certa intervenção num campo que é mais da esquerda e até socialista? Eu acho que há aqui uma intenção fundamentalmente política por parte do governo Luís Montenegro. Eleitoralista também? Sim, não acho que lhe devamos fugir à palavra, porque no fundo isto confronta com muito daquilo que foi o pensamento, e é o pensamento do PSD, relativamente ao tema da competitividade. E que nenhuma pessoa talvez o tenha expresso de forma mais clara que o atual Ministro das Finanças, que mais do que uma vez repetiu que o aumento do salário mínimo... Portanto, não era expectável que o PSD aumentasse os salários mínimos e quisesse um aumento dos salários médios como quer? É isso que está a dizer? Era expectável na medida em que o tinham no seu programa eleitoral. Que se era expectável relativamente à sua tradição e, nomeadamente, à posição do Ministro das Finanças sobre esta matéria, possivelmente não tanto. E, nesse sentido, eu acolho isto como um bem-vindo do PSD, esta política de aumento do salário mínimo. Mas com desconfiança essencial. Também? Não é com a desconfiança, porque acho que apresentar aos parceiros sociais será para afirmarem o entendimento. Eu chamo a atenção o seguinte, é que estes valores que aqui estão, e que à época, quando se fizeram os programas eleitorais, e ainda no meio de tanta inflação e tanta indefinição, pareciam uma coisa, quando nós hoje vamos analisar a realidade do mercado de trabalho, alguns destes aumentos estão abaixo daquilo que já se está a praticar como média para vários escalões de remunerações normais. Então o que é que se faz perante esse cenário? Vai ter que ser avaliado ano a ano e, porventura, estes valores vão ter que ser revistos em alta ano a ano e não ser firmado um compromisso fechado relativamente aos valores até 2028. Isto, aliás, é uma boa notícia para o país. Isto significa que a nossa economia está a gerar hoje está a ser capaz de pagar salários e a aumentar salários que estão a superar estes valores e vão permitir fazer uma subida do salário mínimo mais elevada do que a que está presente. Quanto aos outros salários médios e de uma forma geral, o Governo também propõe um aumento que no próximo ano será de 4,8%, penso eu que é o número, e depois vai descendo ligeiramente. 4,7. Mas estes aumentos dependem, se não são os aumentos da função pública, como é óbvio, dependem mais dos patrões do que propriamente da vontade do Governo. Sim, mas o acordo proposto, a proposta de acordo, aliás, mimetiza o que era o acordo que o Partido Socialista tinha feito, estabelece que só quem aumentar nestes patamares os salários é que depois tem acesso a um reforço dos benefícios fiscais para os fazer e por isso não é algo que seja vinculativo às empresas, porque não pode ser, isto dependerá também da contratação e da negociação coletiva, mas no fundo é uma indicação do que é que se aponta para a evolução da massa salarial. Mas eu volto aqui ao ponto que frisei sobre o salário mínimo e pedia se pudéssemos avançar já relativamente ao próximo slide. É que a questão é que esta dimensão de aumentos, nomeadamente na casa dos 4,7, está abaixo do que tem sido o valor. Ou seja, os salários já têm subido mais do que estão a subir mais do que isto, estão a subir 6%. E por isso, se é positiva a definição de trajetórias de aumento... Mas são os números que são tímidos ou é uma desconexão da realidade? Pergunto. Eu acho que muito deste trabalho, que continua, aliás, trabalho anterior, foi feito num contexto que precisa hoje de ser profundamente reavaliado e esta proposta de acordo não mostra essa reavaliação. Não mostra hoje o que está a ser um mercado de trabalho muito dinâmico, com os salários a crescerem de forma importante. Não é expectável que cresçam a este ritmo durante anos a fio, isso não é expectável que assim seja, mas significa que eles já ali estão
por um período significativo a crescer a valores acima destes que aqui estão de referência e por isso, mais uma vez, eu creio que estes valores vão ter que ser revistos, vão ter que ser atualizados anualmente no sentido da sua subida. É verdade que este acordo, ou estas propostas para um acordo de concertação social falam já não só na descida do IRC, porque aí há certamente uma moeda de troca que o Governo terá de dar aos empresários se quiser ver estes aumentos a acontecer, e fala igualmente do IRS jovem. Mas aqui pode haver, Fernando, uma surpresa, porque a forma como o IRS jovem é proposto à concertação é muito genérica. É. Precisamente, eu entendi trazer aqui estes 2 pontos do acordo que foi apresentado esta semana, porque eles abrem-nos um pouco a luz sobre aquilo que se vai passar a partir de sexta-feira em sede de orçamento, em minha opinião. Esta forma genérica pode ser já uma abertura para negociação, sim, é isso? Aí está. Relativamente ao IRS jovem, isto, o que o Governo diz é só isto: redução das taxas de imposto sobre o IRS aplicadas... Há uma gralha, é aplicadas, não aplixadas, é aplicadas. Aos jovens com idade até aos 35 anos, por isso isto pode significar exatamente a proposta que hoje existe, ligeiramente melhorada. Isto é, o nome IRS jovem não tem nada que significar uma despesa de 1.000 milhões de euros numa flat tax de 15%, que beneficia os muito altos rendimentos, pode ter outra configuração e creio que o Governo sinaliza aqui mais abertura relativamente a isso. É assim que Segunda nota, também chamar a atenção que em matéria de IRC a formulação é um pouco diferente, porque diz que há uma redução progressiva da taxa de IRC, abandona os 6 pontos percentuais, não os refere aqui, mas aponta que em 2025 já quer fazer esta diminuição de 2 pontos. E por isso, aqui, de certa forma, o Governo apresenta-se como estreitando o caminho daquilo que poderá ser a negociação em sede de IRC. Curiosamente, há uma terceira medida que está prevista no documento do acordo, que passa precisamente pelos aumentos salariais, em que diz o seguinte: reforça-se o benefício fiscal por aumentos salariais às empresas que fizerem esses aumentos. Isto é, o Governo, no próprio texto do acordo, vai de encontro a uma das medidas principais do Partido Socialista, que é dizer que deve haver benefícios fiscais aplicados às empresas que mais aumentem os seus salários. Está a acusar este Governo de copiar as medidas do anterior? Não, eu acho que quem copia aquilo que é bom não deve merecer crítica. Acho que só uma palavra de bem-vindos. Só estou a chamar a atenção é que o próprio Governo tem, no mesmo documento, por um lado, é possível vislumbrar quais são os caminhos que Luís Montenegro e o Governo estão a ver para esta negociação em sede de Orçamento de Estado, mas é também curioso notar como, ao lado, num documento que não é da negociação do Orçamento de Estado, também se valoriza de forma significativa aquilo que tem sido uma das bandeiras do Partido Socialista, que é um benefício fiscal para quem promove aumentos salariais e dinâmicas salariais mais ativas. Vamos esperar para ver o que acontece amanhã na reunião entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, e também em relação ao novo acordo de concertação social. Temos 2 minutos só para fechar o programa desta noite e temos também fechadas as contas públicas do Estado do ano passado, relativas a 2023. O que é que mostram os números, sobretudo do crescimento da economia? O INE apresentou as contas, os últimos dados das contas nacionais. Não são ainda os dados finais relativamente às contas de 2023, mas são praticamente os últimos. E houve revisões importantes. A primeira grande revisão foi ao nível do crescimento da economia. Isto é, o INE reviu em alta o crescimento da economia ao longo, nos últimos anos, em particular em 2022 e 2023. E o que nós temos nesta série desde 2016 é que o país cresceu, em média, com uma recessão muito profunda devido à pandemia, cerca de 2,2%. Por isso, quando nós ouvimos no nosso país a questão de uma década sem crescimento, um país que não cresce, um país que não anda para a frente, os números desmentem, com uma média de crescimento que andou acima dos 2,5, em torno dos 3 antes da pandemia, e que, obviamente, depois da pandemia recuperou muito, mas também cresce muito, porque houve também uma queda grande durante a pandemia, tínhamos a justeza de refletir aquilo que os números dizem, mas a economia portuguesa durante os últimos anos portou-se bem e com transformações importantes, isto é, com uma redução da importância do consumo interno e uma redução da importância dos gastos públicos, um aumento do peso do investimento,
um grande aumento das exportações e também das importações. Isto é, uma economia mais aberta, mais internacionalizada, capaz de manter contas positivas com o exterior e, no fundo, capaz de se bastar melhor a si próprios, com um ritmo de crescimento bastante diferente da última década. E números positivos que continuam neste primeiro semestre do ano. Que continuam, embora um pouco mais lentos. Há dúvidas sobre se chegaremos ao final do ano com o crescimento de 2% que o Governo antevê ou não. Veremos. Mas sobre a história do que foram os últimos 8 anos, cai por terra toda a narrativa de todos aqueles que diziam que nós estávamos perante um desastre do ponto de vista económico da última década. Aliás, muitos tinham que se socorrer de 20 anos, aí sim, porque na década anterior, de facto, Portugal tinha crescido muito pouco, mas na última nós já nos aproximamos, começamos a crescer em média mais e com condições estruturais para no futuro podermos crescer mais. E ao mesmo tempo com contas certas. Com contas certas. A segunda questão, temos mesmo muito de terminar. rápido, telegraficamente, o INE confirma 2 dados muito importantes. Por um lado, que o déficit orçamental, que o superávit orçamental em 2023 foi de 1,2%, mas um valor ainda mais importante é que a dívida pública portuguesa em 2023 foi de 97,9%. Isto é, não foi os 98,3 que tinham sido estimados originalmente. Não foi depois a revisão para 99,1, não. Estamos na casa dos 97,9. É uma muito boa notícia porque nos permite partir daqui para bases e para valores mais baixos de dívida pública. Última nota, é uma nota também de clarificação política importante. O INE, em contas nacionais, veio confirmar aquilo que eu sempre afirmei e aqui disse também, e debatemos aqui em estúdio, que é as contas em contabilidade nacional, no fundo aquela que interessa para efeitos de déficit, mostram que houve um superávit de 0,9% no primeiro trimestre, 1,3% do segundo trimestre, isto é, as contas estavam certas quando houve a transição de governo, as contas estão certas neste momento, agora o destino a dar a esse futuro está nas mãos do atual governo. E provavelmente na próxima semana já iremos discutir parte das medidas do novo orçamento. Sim, e acima de tudo também sabermos se há vontade política em que ele seja aprovado. Cá estaremos. Cá estaremos. Com o Fernando Medina todas as quintas-feiras no NAU, Contas Certas, no Informação Privilegiada. Continue connosco nesta noite. A seguir vem o Mário Carneiro com as notícias todas as noites. Até amanhã.